Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início a mais uma aulinha de educação física. Hoje nós vamos continuar falando sobre os carboidratos. Na aula passada, a gente falou sobre as formas de armazenamento do carboidrato, né? As duas formas de armazenamento. Os carboidratos são armazenados em forma de glicogênio e eles ficam armazenados no fígado e nos músculos. A gente já estudou sobre isso. São questões muito importantes que podem aparecer para vocês no Enem. Então, muita atenção para essas formas de armazenamento do carboidrato. A quantidade de carboidratos varia muito conforme a necessidade da pessoa. Então, pessoal, quando eu falo para vocês que a quantidade de alimento ela varia muito, cada indivíduo ele tem uma necessidade diferente, os carboidratos acontecem da mesma forma. Indivíduos têm uma necessidade maior e outros têm uma necessidade maior de carboidratos. Dependendo da dieta que você está fazendo, essa quantidade ela varia bastante. Por exemplo, em dietas de perda de peso, onde o indivíduo está acima do peso, são ingeridas mínimas quantidades de carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato em excesso, ele se transforma e fica armazenado como gordura, como tecido adiposo. Então, esse excesso, ele é prejudicial. Então, pessoas que fazem dieta para perder peso, eles têm uma alimentação mínima em carboidratos. Já para ultramaratonista, pessoal, que é um atleta de longas distâncias, que ele faz um percurso de grande desgaste físico, o consumo desse indivíduo chega até 12 gramas por quilograma. Então, já é uma quantidade muito maior de carboidrato. Por quê? Porque ele precisa de bastante energia, né? Ele vai ter um desgaste físico muito grande, então ele tem que compensar esse gasto energético ingerindo mais carboidratos. Existem dois tipos de carboidratos, que são os simples e os complexos. A gente vai aprender de forma superficial. Os carboidratos simples, eles são facilmente absorvidos pelo nosso organismo. Então, quando você ingere um carboidrato simples, rapidamente ele é metabolizado no seu organismo e ele é transformado em glicogênio. Quais são esses carboidratos simples de rápida absorção? São, por exemplo, mel, rapadura, balas. Geralmente são alimentos bem doces, viu? Contém uma facilidade enorme de ser absorvido pelo nosso organismo e rapidamente são metabolizados e transformados em glicose e glicogênio. Já os carboidratos complexos, enquanto complexos, apresentam um processo de absorção mais demorado. A absorção, pessoal, desculpa, mais demorado. Nós temos os exemplos das massas, das leguminosas, que possuem carboidratos, mas que esses carboidratos ele tem um processo de absorção mais demorado pelo nosso organismo. Então, ele demora um pouco mais a ser metabolizado e um pouco mais a ser transformado em glicogênio. Vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês. Algum de vocês que malha, por exemplo, vai para academia, quando tá lá na academia, fez 2, 3, 4 exercícios, começou a sentir aquela fraqueza, aquela tontura. O indivíduo não se alimentou muito bem durante o dia e foi malhar, né? Geralmente dietas rigorosas, né? Fez com que o indivíduo sentisse tontura e sentisse aquela fraqueza no corpo. Quando o indivíduo sente aquilo ali posterior ao exercício, geralmente, pessoal, é uma falta de glicogênio no músculo, viu? Faltou. Você gastou tudo que tinha lá.
que você pode fazer para te ajudar a compensar e absorver rapidamente esse glicogênio que tu necessita para que tu volte a se sentir melhor. Então, geralmente, são dados para esses indivíduos que se sentem mal, uma balinha, alguma coisa doce, que rapidamente consegue ser absorvidos e metabolizados no organismo e consegue recompor aquela falta de glicose. Geralmente a pessoa diz, a glicose está baixa, baixou a glicose do corpo, aí você sentiu aquela fraqueza, viu? Geralmente é por isso. Entre os alimentos ricos em carboidratos, podemos citar o milho, o macarrão, a mandioca, a batata, o inhame. E não podemos esquecer também dos pães, das massas e dos doces. Então, pessoal, esses são os principais alimentos que são ricos em carboidratos. São fontes energéticas. Só que muito cuidado com o excesso, porque o excesso do carboidrato é metabolizado no nosso organismo, transformado aquela energia que sobra, você não consegue gastar, transformado em gordura, em tecido adiposo. Vamos lá. Carboidratos engordam. Nessa imagem aí nós temos carboidratos também, mas a gente tem mais frituras, né? São mais prejudiciais, mas a gente tem muito doce, que são carboidratos. Os carboidratos são alimentos que devem estar presentes em nossa dieta. A gente não pode cortar 100% da nossa alimentação os carboidratos. A gente tem que comer de maneira balanceada. Mas só quem pode fazer essa indicação de quantidade de alimento para nós, para o nosso corpo, são os nutricionistas, pessoal. Uma vez que são importantes para o fornecimento de energia para o nosso corpo. O recomendado é o não exagero. Então, os carboidratos são muito importantes para nós, porque eles são fontes energéticas, mas o importante é a gente não exagerar, né? Quando ingeridos em excessos, pode estar relacionado com problemas de saúde, como a obesidade, pois o excesso é armazenado em forma de gordura, viu? Vocês já sabem que o carboidrato, ele se transforma em glicose, em glicogênio, e são metabolizados e são a energia, o combustível do nosso organismo. Mas quando a gente ingere em excesso, que a gente não consegue queimar toda aquela energia que a gente ingeriu durante o dia, ele geralmente é transformado, aquela sobra é transformada em gordura, fica aí localizado no nosso tecido adiposo. Entretanto, uma alimentação pobre em carboidratos pode ser também prejudicial, pois, como dito anteriormente, esse nutriente é fundamental para o fornecimento de energia. Então, pessoal, quem procura uma dieta de emagrecimento, geralmente tem que fazer substituições de carboidratos que são mais calóricos por carboidratos que são menos calóricos. Por exemplo, a substituição do arroz branco pela batata doce é uma substituição mais saudável. Por quê? Porque a batata doce ela tem menos calorias que o arroz branco. Então, a gente faz essas substituições para que haja uma compensação do nosso organismo, porque a gente não pode deixar de ingerir carboidratos, pois ele é uma fonte energética. Não esqueçam, a principal e a primeira fonte energética do nosso organismo. Por hoje é só, pessoal. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.